Estejam preparados, porque no dia 26 de março, o universo abre o acesso àquilo que durante muito tempo permaneceu fechado, a vossa verdadeira força interior. E a maioria das pessoas vai simplesmente dormir esse momento, vai passar ao lado, nem sequer vai dar por ele. E não se trata de uma energia abstrata que é preciso esperar durante meses. Este é um momento exato, astrologicamente calculado. A Lua encontra Júpiter, na posição mais forte de todo o ciclo zodiacal, no seu próprio território, em plena potência. Uma janela assim abre-se muito raramente, e já está aqui. Mas há um detalhe de que quase ninguém fala. Isto não é um presente que cai diretamente nas mãos. É uma oportunidade. Uma janela que se escancarou, mas que não vai esperar eternamente. E se não derem um passo na direção dela, fechar-se-á tão silenciosamente como uma lufada de vento. Nem darão tempo de perceber que ela esteve ali. E há ainda mais uma coisa. No dia 26 de março, acontecem não um, mas dois eventos no céu. E o segundo toca naquele lugar dentro de vós que há muito tempo pedia atenção. Naquele lugar onde vive uma dor antiga, que vos impede de aceitar a vossa própria força por completo. Daqui a pouco explicarei exatamente o que está a acontecer e por que é que este dia funciona de forma diferente de qualquer outro trânsito de Júpiter. Por agora, se sentis que, nos últimos dias, algo começou a despertar dentro de vós, algo tépido, parecido com uma confiança há muito esquecida, não ignorem isso. Essa sensação tem um nome, e vão conhecê-lo dentro de alguns minutos. Para entender o que exatamente se abre no dia 26 de março, é preciso ver um detalhe que transforma este dia, de simplesmente bom, em algo excepcional. A Lua encontra Júpiter. Por si só, isto acontece aproximadamente uma vez por mês. A Lua é rápida, percorre todo o zodíaco em 4 semanas e toca em cada planeta por sua vez. Mas no dia 26 de março, este encontro ocorre em condições especiais, condições que mudam tudo. Júpiter encontra-se agora no signo de Caranguejo, e esta é a chave para tudo. Na astrologia, existe o conceito de exaltação, a posição em que um planeta atinge a sua força máxima, não apenas boa, máxima. Júpiter em Caranguejo é o seu ponto mais alto, o lugar onde a sua natureza se revela completamente, sem limitações, sem interferências. Júpiter é expansão, generosidade, oportunidades, fé em que tudo se vai resolver. E em Caranguejo, toda esta energia é amplificada ao extremo. E agora, a Lua. A Lua é a regente de Caranguejo. É a sua casa, o seu território, as suas regras. E quando a Lua chega ao seu próprio signo e ali encontra Júpiter em exaltação, acontece algo para o qual, nas antigas escolas astrológicas, existia um termo próprio. Chamavam-lhe a janela da benevolência. Lembram-se de que, na introdução, eu disse que aquilo que sentem tem um nome? Aqui está, a janela da benevolência. O momento em que o estado interior e as circunstâncias externas começam a ressoar. Quando aquilo que sentis dentro encontra confirmação lá fora. Quando o mundo deixa de resistir e começa a responder. Imaginem assim. A Lua é a dona da casa, que há muito se preparava para uma noite importante. Arrumou, pôs a mesa, acendeu as luzes. E eis que entra pela porta um visitante, e não é um qualquer transeunte. É Júpiter em exaltação, o mais generoso, o mais próspero dos convidados que se pode ter. Não vem de mãos vazias. Traz consigo tudo aquilo pelo qual é conhecido: fé, expansão, a sensação de que o horizonte se alarga. E chega a uma casa onde o esperavam, onde há lugar para ele, onde a energia da anfitriã e a energia do convidado não se chocam, antes somam-se. É precisamente por isso que o dia 26 de março se sente de forma diferente de uma simples conjunção entre Lua e Júpiter.
Noutro signo, seria um dia agradável. Bom humor, leveza, talvez uma coincidência feliz. Mas em Caranguejo, a escala é outra. Aqui, Júpiter não amplifica os acontecimentos externos. Ele amplifica o estado interior. Aquela força profunda e silenciosa que habita na base da vossa personalidade. Aquela que não diz, eu devia, mas sim, eu posso. Não é preciso tentar, mas eu sei que vou conseguir. Recordem os momentos da vida em que sentiram essa força. Não a força externa, não os músculos, nem o estatuto, nem o apoio de alguém. A força interior. Quando de dentro emergia um conhecimento calmo e tépido. Estou no meu lugar. Estou no caminho certo. Sou capaz de enfrentar o que aí vem. Talvez esses momentos tenham sido poucos. Talvez tenham surgido e desaparecido rapidamente, como lampejos que não conseguieis segurar. No dia 26 de março, Júpiter em exaltação alonga esse lampejo. Torna-o mais brilhante, mais estável. Ele não cria essa força. Ela é vossa, sempre foi vossa. Ele simplesmente sopra sobre a chama que ardia em brasas, e ela volta a ser fogo. E isto tem uma base neurofisiológica muito concreta. Quando uma pessoa se encontra num estado de confiança e apoio interior, o cérebro literalmente reconfigura os filtros da percepção. O que ontem parecia um obstáculo, hoje é visto como uma tarefa. O que parecia impossível revela um primeiro passo. Não porque o mundo mudou, mas porque o estado interior mudou, e o cérebro começou a deixar passar a informação que antes bloqueava. Júpiter em exaltação amplifica exatamente essa transição. E durante algumas horas, aquilo que normalmente só está acessível em raros momentos de confiança plena, torna-se o vosso estado de funcionamento natural. Mas a força é apenas metade do que acontece neste dia. Porque a verdadeira força não pode entrar onde já está ocupado por outra coisa. E esse segundo evento que mencionei no início toca exatamente naquilo que precisa de libertar espaço. No dia 26 de março, Vênus encontra Quíron em Áries, e este evento funciona em parceria com Júpiter, como duas asas de um mesmo processo. Júpiter expande, Quíron liberta. E a ordem aqui tem importância, porque é impossível encher um recipiente que já se encontra ocupado. Quíron é um ponto especial na astrologia. É conhecido como o curador ferido. Não porque traga dor, mas porque aponta para o lugar onde a dor já vive. Há muito tempo. Em silêncio. De tal forma habitual que deixaram de anotar. Tornou-se parte do fundo da paisagem, como o ruído do frigorífico, que só se ouve quando ele se desliga. E no dia 26 de março, Vênus aproxima-se de Quíron e faz algo que não fazia há um ano inteiro. Toca nesse lugar. Suavemente. Não para reabrir a ferida, mas para a completar. Vênus, na astrologia, rege o valor. Não o valor monetário, embora também esse, mas a forma como vocês se avaliam a si mesmos. Aquilo que, pela vossa sensação interior, merecem. Quanto permitem receber? Amor, atenção, apoio, alegria. E na maioria das pessoas, há um limitador neste lugar. Invisível. Instalado há muito tempo. Talvez na infância, talvez depois da primeira grande desilusão, talvez após relações em que vos ensinaram que as vossas necessidades eram demais. Esse limitador funciona de forma simples. Ele deixa passar a força, mas apenas até um determinado nível. Como uma barragem que mantém a água num certo patamar, impedindo que suba mais alto. Júpiter pode soprar o fogo o quanto quiser, mas se este bloqueio estiver presente, a energia vai subir até ao teto e ali ficar retida. E vocês vão sentir algo estranho. Tudo parece bem, a força, as oportunidades estão ali, mas não conseguem agarrá-las. Como se tivessem os braços atados. Como se houvesse um vidro entre vós e aquilo que a vida vos oferece. No dia 26 de março, Vênus sobre Quíron remove suavemente essa barragem. Não a destrói,
remove-a. Podem sentir isto como uma onda inesperada de calor em relação a vós mesmos. Como um momento em que a habitual autocrítica de repente se cala, e no silêncio ouvem outra voz. Aquela que diz: tu és suficiente. Não, tu mereces, porque merecer implica condições. Simplesmente, tu és suficiente, exatamente como és. Sem conquistas, sem provas, sem necessidade de seres útil para teres direito a um lugar. Isto pode parecer simples, mas para aqueles que viveram toda uma vida com a sensação de que precisavam de ganhar o direito ao bom, isto é uma revolução. Silenciosa, interior, sem fanfarras. Mas depois dela, a barragem que durante anos manteve a água num mesmo nível deixa de existir. E aquilo que antes era o teto, torna-se o chão. Um novo ponto de partida, a partir do qual começam a crescer. E é aqui que os dois eventos deste dia se unem numa só imagem. Quiron remove o bloqueio. Júpiter preenche o espaço que fica livre. A cura abre a porta, e é por essa porta que entra a expansão. Vocês não se sentem apenas mais fortes, sentem-se mais inteiros. Como se aquela parte de vós que durante muito tempo esteve à margem, a observar, sem ousar entrar, finalmente tivesse regressado, ocupado o seu lugar. E com isso, tudo dentro de vós se reorganizou. Não porque algo novo tenha surgido, mas porque regressou aquilo que sempre foi vosso, mas a que nunca tinham concedido o direito de existir. Os psicólogos chamam a isto integração. O momento em que as partes dispersas da personalidade deixam de entrar em conflito e começam a funcionar como um todo. Quando deixam de guerrear convosco mesmos. Quando querer e merecer deixam de ser palavras diferentes e se tornam uma única sensação. O dia 26 de março cria as condições para essa integração. Vênus, Quiron dissolve o conflito interno. Lua, Júpiter, preenche o espaço libertado com fé e força. E quando estes dois processos se completam, algo acontece no interior. Algo que é impossível de fingir e impossível de ignorar. Desperta aquela força de que falamos no início. E ela não desperta por partes, desperta por inteiro. O regresso da força não é uma explosão. Não é um arranque brusco após o qual acordam como uma pessoa diferente. Assemelha-se mais ao regresso da audição depois de um longo silêncio. Primeiro, sons isolados. Depois, a melodia. Depois, a compreensão de que a música esteve a tocar todo este tempo. Apenas vocês tinham deixado de a ouvir. O dia 26 de março devolve a audição. E eis aquilo que começam a distinguir. Primeiro, a coragem que chega sem luta. Não aquela coragem que precisam de espremer de vós mesmos, a convencer-vos diante do espelho, mas aquela que surge sozinha, como uma reação natural à clareza. Quando sabem exatamente o que querem, o medo não desaparece, mas deixa de vos governar. Ele continua ali à porta, mas vocês passam por ele sem sequer abrandar o passo. Não porque se tornaram destemidos, mas porque aquilo para onde vão se tornou mais importante do que aquilo de que têm medo. Segundo, as decisões começam a ser tomadas com leveza. Não com leviandade, mas com leveza. Há diferença. Uma decisão leviana é aquela em que fecham os olhos e saltam. Uma decisão leve é aquela em que veem o quadro completo, compreendem todas as consequências e, mesmo assim, não hesitam. Porque a resposta já está ali. Não foi calculada, é sentida, com o corpo inteiro. E quando a decisão passa simultaneamente pela cabeça e pelo coração, ela não gera dúvidas. Não porque são arrogantes, mas porque aquela decisão é vossa, verdadeira, não imposta, não forçada, não tomada por falta de alternativa. Terceiro, começam a surgir pessoas. Não pessoas ao acaso,
mas aquelas que ressoam com a nova frequência na qual vocês se sintonizaram. Pode ser um velho conhecido que de repente telefona, e a conversa segue por um rumo completamente diferente do habitual, mais profunda, mais honesta, mais próxima daquilo que verdadeiramente importa. Pode ser um desconhecido, na fila, no trabalho, numa mensagem que não esperavam, e as suas palavras vão cair exatamente no lugar onde vocês mais precisam. Júpiter em Caranguejo opera através das ligações, através de pessoas vivas, através do calor que não nasce da educação, mas de um verdadeiro reconhecimento. Quarto, as coincidências. Aquelas que são demasiado precisas para serem fruto do acaso. Pensaram em algo, e passado uma hora recebem a resposta. Numa conversa, num livro, numa frase vista por acaso. Tomaram uma decisão, e as circunstâncias de repente alinham-se como se confirmassem. Sim, é o caminho certo. Segue. Jung chamava isto sincronicidade, coincidências com sentido, que não têm uma relação causal, mas carregam um significado exato. Nos dias normais, é fácil atribuí-las à imaginação. Mas no dia 26 de março, sob a janela da benevolência, a sua frequência e precisão aumentam tanto que ignorá-las se torna mais difícil do que reparar nelas. E quinto, talvez o mais importante, surge uma sensação que é impossível criar por esforço de vontade. A sensação de que estão no caminho certo. Não a vaga ideia de que tudo vai ficar bem, mas um conhecimento concreto, fisicamente palpável. Este é o meu caminho. Esta é a minha direção. É para isto que estou aqui. Esta sensação não precisa de ser procurada. Ela encontra-vos por si mesma. No momento em que a barragem foi removida, o fogo se avivou e o espaço interior se tornou suficientemente amplo para acolher não apenas as tarefas do dia a dia, mas a escala de toda a vossa vida. Os neurobiólogos descrevem isto como um momento em que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planeamento e avaliação, se sincroniza com o sistema límbico, que rege as emoções e a intuição. Em condições normais, funcionam muitas vezes separados. A cabeça diz uma coisa, os sentimentos dizem outra. Mas no estado criado pela conjunção da Lua com Júpiter, os dois centros começam a emitir o mesmo sinal. E esse sinal é: eu posso, e eu sei para onde vou. Isto não é euforia. É algo muito mais valioso. É uma confiança silenciosa, estável, fundamentada. Daquelas que não se dissipam na manhã seguinte. Mas cada janela tem uma característica. Não está aberta para sempre. E a forma como viverem este dia determinará o que permanecerá convosco quando a janela se fechar. Lembram-se de que no início eu disse que havia um detalhe de que quase ninguém fala? Aqui está. Júpiter abre a janela. Quirón remove aquilo que impedia de entrar por ela. Mas nem Júpiter nem Quirón farão algo por vós. Não vão cruzar o limiar em vosso lugar. Podem escancarar a porta. Podem iluminar o caminho. Podem remover todos os obstáculos à entrada. Mas o passo, esse fica convosco. E eis porque isto é fundamental. Júpiter é frequentemente visto como o planeta da sorte. Como se ele derramasse presentes do céu, e a única coisa necessária fosse estender as mãos. Ora bem, não é assim. Júpiter não oferece presentes. Júpiter amplifica. Ele pega naquilo que já existe dentro de vós, intenção, decisão, movimento, e multiplica. Mas se o que existe no interior é expectativa, se estão parados à espera de que a vida vos traga tudo de bandeja, Júpiter também multiplicará isso. A espera tornar-se-á mais longa, a pausa tornar-se-á mais profunda, e a janela fechar-se-á, deixando a sensação de quase conseguir, mas não se concretizou. É precisamente por isso que o dia 26 de março não é um dia para contemplação. É um dia para a ação. Mas não uma ação convulsa, nem movida pelo pânico, nem pelo medo de perder a oportunidade. É uma ação a partir do estado que Júpiter e Quirón criaram para vós. A partir da confiança. A partir da clareza. A partir do silencioso sim interior
que já não precisa de confirmação externa. O que significa dar um passo neste dia? Não tem de ser um feito que faça tremer a terra. Um passo pode ser silencioso, mas tem de ser verdadeiro. Pode ser uma conversa que tem vindo a adiar, não porque não soubessem o que dizer, mas porque temiam as consequências. Hoje, já não temem. Pode ser uma decisão que amadureceu durante semanas, mas que nunca recebeu o sim final. Hoje, digam-no, em voz alta. Pode ser uma ação que parece pequena: escrever uma carta, fazer uma chamada, inscrever-se, começar, mas que carrega consigo a energia da intenção. Não um vago "um dia destes", mas um concreto "estou a começar agora". E aqui, a fase da lua funciona como um acelerador. O dia 26 de março é lua crescente, logo após o primeiro quarto. Não se trata de um recomeço a partir do zero. É o momento em que aquilo que foi semeado na lua nova de 18 de março já deitou os primeiros rebentos. E agora, esses rebentos recebem água, luz, nutrição. Tudo o que começaram nos últimos dias, cada pensamento, cada decisão, cada ação, por mais pequena que seja, encontra-se agora em fase de crescimento. A lua crescente literalmente puxa tudo para cima. Como a seiva na primavera nas árvores, invisível, mas incontrolável. E se a esse movimento natural acrescentarem o vosso impulso consciente, o resultado revelar-se-á desproporcionalmente maior em relação ao esforço. E há ainda um facto que vale a pena ter presente. Neste momento, todos os planetas do Sistema Solar se movem em direção direta. Nenhum está parado. Nenhum está retrógrado. Isto durará até 6 de maio. 2 meses de vento favorável. 2 meses em que cada novo começo recebe apoio ao nível de todo o sistema planetário. E o dia 26 de março é um dos dias mais poderosos dentro dessa janela. Porque é hoje que o vento favorável encontra a vela interior, insuflada por Júpiter, libertada por Quíron, erguida pela lua crescente. Há um antigo provérbio, atribuído a várias tradições. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. No dia 26 de março, podemos parafraseá-lo de outra forma. Quando a pessoa está pronta, o universo dá um passo ao seu encontro. Mas a palavra-chave aqui não é universo. A palavra-chave é pronta. E estar pronto não é um estado em que tudo é perfeito. É um estado em que decidiram avançar, apesar de a perfeição nunca chegar. No dia 26 de março, o universo deu o seu passo. A janela está aberta. O fogo arde. O caminho está livre. E a única coisa que resta é o vosso passo. Não precisa de ser grande. Não precisa de ser heróico. Apenas verdadeiro. A vossa força não desapareceu. Não se perdeu. Não vos traiu. Ela esperou, pacientemente, em silêncio, no centro mesmo daquilo que vós sois. Esperou pelo momento em que estaríeis prontos para a receber de volta. Não por partes, por inteiro. Esse momento é agora.